Queridos irmãos e irmãs, ao longo, de modo especial desta semana, nós temos escutado o Senhor Jesus falando a nós da missão, a nossa missão, do nosso discipulado. Somos enviados por Deus a anunciar, acima de tudo, a todos os povos, o anúncio do reino. O reino está próximo, o reino dos céus está perto de cada um de nós. Devemos ter a plena consciência desta realidade e devemos ser capazes de levar esse anúncio na nossa vida, nos nossos corações. Dar ao próximo, aquele que está conosco, ao nosso lado, testemunho verdadeiro da graça de Deus que age em nossas vidas, em nossos corações. É se reconhecer verdadeiramente como discípulos do Senhor e entender a nossa missão. O evangelho de hoje, bem semelhante ao que escutávamos no domingo de São Lucas, hoje de Mateus, nos direciona esse mesmo caminho. Entender que Deus é quem nos dá a graça. São Mateus deixa isso claro. De graça recebestes, de graça deveis dar tudo que Deus nos concede no nosso coração. Deus pede, em troca da graça concedida a cada um de nós, que nós coloquemos em prática a nossa vida, o nosso coração, através dos próprios ensinamentos que Cristo nos dá. Jesus deixa claro para nós, nos dá claras instruções de como devemos viver o nosso discipulado, a nossa missão, o que encontraremos pelo caminho, mas deixa-nos atentos a todas as realidades. No nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos. Jesus nos deixa compreender a verdadeira missão do discípulo de Cristo. As nossas capacidades, que muitas vezes nós não compreendemos. O que o nosso batismo propõe a cada um de nós, o batismo que recebemos, o que ele faz na nossa vida, no nosso coração, sermos como Cristos neste mundo. Jesus, ao enviar, seja os 72, seja os 12, ou cada um de nós, dá as mesmas responsabilidades. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Deus dá a cada um de nós o poder de rezarmos pelos doentes, pelos mortos, pelos leprosos, expulsando os demônios daqueles que se encontram possuídos. Pelo nosso batismo, nós temos este poder. Agindo em nome de Cristo, nós somos capazes de rezar para que alguém possa encontrar alívio nas suas dores, nas suas tristezas, nos seus sofrimentos, nas suas doenças. Nós somos capazes de rezar para que as pessoas se purifiquem dos espíritos impuros que invadem os corações. Mas muitas vezes nós nos omitimos destas realidades. Muitas vezes nós não conhecemos esta responsabilidade que está em cada um de nós. Nós achamos só que os bispos, os padres, os diáconos têm esta responsabilidade. Sim, são chamados por Deus num grau máximo pelo sacramento da ordem, possuem uma responsabilidade maior, mas todos nós, pelo nosso batismo, somos capazes de tais realidades e muitas vezes não compreendemos. Não levamos ao próximo aquilo de que necessitamos. Não levamos ao próximo a palavra de Cristo Jesus. Nós levamos tantas e tantas realidades, mas longe das coisas de Deus. Nós levamos fofocas para a vida alheia, nós levamos coisas ruins, notícias ruins, falamos mal, mas não levamos muitas vezes a palavra de Deus. Não levamos a graça que age em nossos corações, não testemunhamos com a nossa vida o amor de Deus que age em nós. E é isso que Jesus alerta-nos quando nos pede a compreender o nosso discipulado. É ser sinais, testemunhas vivas da graça. Levar ao coração do nosso semelhante, do nosso próximo, o amor de Deus, a paz. Jesus fala da paz. Leve a paz. Se aquela pessoa for digna, ela vai receber. Senão ela voltará para vós. A paz que vem de Cristo Jesus,
que nós recebemos, nós devemos dar. Lembrem-se, de graça recebestes, de graça deveis dar. É se questionar, de fato, ao longo de toda esta reflexão que estamos vivendo nesta semana, o que você tem levado à sua casa, ao seu lar, o que você tem levado ao seu esposo, sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, o que você tem testemunhado da graça de Deus, se tem testemunhado a graça de Deus aos seus, no seu trabalho, enfim, é refletir. Muitas vezes nós levamos tantas coisas do mundo para dentro de casa, para dentro dos nossos, mas as coisas de Deus nós não levamos. As coisas de Deus não testemunhamos. A gente vive, a gente recebe, vem na igreja, mas fica aqui, não leva embora consigo. De nada adianta recebermos a graça de Deus se ela não permanece nos nossos corações. Mais uma vez, Jesus nos recorda: as cidades de Sodoma e Gomorra, as cidades da perdição, serão tratadas com menos dureza no dia do juízo final do que aqueles que não vivem verdadeiramente a sua missão, que não assumem o seu compromisso, que não assumem o batismo pelo qual recebeste de Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo que está em cada um de nós. A nossa responsabilidade está naquilo que nós entregamos a Cristo Jesus. De graça nós recebemos, de graça nós devemos ofertar todos os dias esse amor de Deus derramado nos nossos corações. Tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, a clara compreensão da misericórdia de Deus, o seu amor, o chamado que Ele nos faz e da missão da qual nos encarrega. A mesma missão de Cristo Jesus não dá. Cristo não nos dá uma missão extraordinária, algo diferente daquilo do qual viveu, mas Ele nos dá a sua própria missão. Vivermos juntos, partilharmos juntos aquilo que Ele mesmo fez nesse mundo. Anunciar o reino de Deus, anunciar aos povos a graça e o amor do Pai. Nós somos chamados, somos enviados. Que tenhamos a coragem de assumir este compromisso, reconhecer todos os dias, nós somos capazes, pelo nome de Jesus, nome acima de todos os nomes, nome mais poderoso, somos capazes de testemunhar, de anunciar, de curar os doentes, de expulsar os demônios, de purificar, de libertar os oprimidos, de ressuscitar os mortos. Mortos para Deus. Quantas pessoas morrem espiritualmente na fé, mas nós, pela nossa fé, pela nossa experiência e pelo amor de Deus, somos capazes de ressuscitar essas pessoas novamente para Deus, de atraí-las novamente para Cristo. Não sejamos omissos no nosso compromisso. Pessoas, almas precisam de nós, muitas vezes até a nossa, e nós precisamos ser capazes de acolher esta missão. Não fugir daquilo que Deus nos concede. Ele nos ensina, Ele permanece firme até o fim ao compromisso assumido com o Pai. Dá a sua vida por nós e nós devemos ter a mesma coragem todos os dias de dar a nossa vida por esse amor. É o que nos importa, é o que nos sustenta, é o que nos abre as portas do céu. Recordem-se, o Senhor pede, o Senhor cobra, o Senhor nos sustenta, porque nos ama. Peçamos a graça de Deus sobre nós, para que nos sustentando a cada dia, ajude-nos a sermos responsáveis pela messe. Sejamos operários fiéis, que entendem o compromisso. Vivamos de fato e verdadeiramente o nosso batismo, como Deus nos pede, de todo o coração, com toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.